pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. Opa. E hoje eu gostaria de discutir com vocês um pouco sobre duas equações, né? Que a primeira vocês com certeza já viram, né? Já presenciaram, né? Deveriam ter presenciado no caso no ensino médio, que é a equação geral da circunferência. E a segunda é uma pequena variação dessa equação que eu apelidei, não sei se esse é o nome que é dado ou se ela possui outro nome, né? Sequer tem esse nome, que é a equação geral do círculo, né? Que aí é uma variação da equação geral da circunferência que vai valer para o círculo, né? Como que a gente define uma circunferência? A circunferência, uma das definições mais comuns que você encontra é a partir de um dado centro, um ponto que a gente chama de centro, dista, né? Dista uma certa distância que a gente denomina de raio, e todos os pontos que distam essa distância do raio compõe a circunferência. Já o círculo seria uma variação disso, seria uma distância d menor ou igual ao raio, né? Então seria uma pequena variação desse problema, e aí acaba tendo uma equação, né? Quando você leva isso para o plano cartesiano, né? Quando você leva para a geometria analítica, a equação é bastante parecida. A única diferença é o operador. Enquanto que na equação geral da circunferência o operador é a igualdade, na equação que a gente denominou equação geral do círculo, vai ser uma desigualdade ou também vai valer igualdade. Né? Se você estiver na periferia desse círculo, você vai estar trabalhando com a circunferência. E ela também faz parte do círculo. Então é o menor ou igual, enquanto que na equação geral da circunferência é o igual. Beleza? Só que isso daqui, esta formulação que é a mais conhecida, ela é válida quando o centro está em O, que é o que eu estou apelidando de O, que é a origem, né? A origem do sistema, que é no ponto 0, 0, ok? Então, quando o meu centro está no ponto 0, 0, no ponto O, eu posso trabalhar com x, com a coordenada x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual ao quadrado do raio. Isso não é válido quando o centro está posicionado em outro ponto, né? Em um outro cujas coordenadas eu chamei de xc, para a coordenada x do ponto, do centro, e yc, para a coordenada y do ponto. Se você substituir por zero o xc e por zero o yc, vai cair nessas mesmas relações aqui, respectivamente, ok? Então, eu vou provar para esse caso mais geral e vou acabar provando, por consequência, a validade para esses outros casos daqui. Né? Afinal, se eu substituir xc e yc pelo zero, vai dar a mesma coisa, ok? Então, vamos provar para essas duas relações, né, para o caso em que eu estou considerando as coordenadas xc e yc do ponto. Veja que, se eu quero trabalhar com a circunferência, eu estou trabalhando com pontos que a coordenada x é basicamente essa distância do centro, a distância x do centro, somada de uma certa distância aqui, né? Faz aqui tá um pouquinho melhor, né? Vou até apagar aquele outro ali que ficou ruim o desenho. Então vai ter essa outra distância que é basicamente a projeção do raio nesse ponto aqui. Essa distância daqui, que é claro, ela é variável, ela é dada basicamente por um dado ângulo, né, em relação ao meu plano cartesiano, né? Se eu projetar aqui, eu vou ver que dá basicamente essa distância, esse ângulo aqui do plano. Esse ângulo aqui, se eu calcular o seno dele, o seno desse ângulo alfa, eu vou ter cateto, ó, eu vou fazer assim, cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Esse cateto oposto eu vou chamar de y. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ele vai ser y pelo raio. Se eu calcular o cosseno, que vai ser basicamente esse x aqui, que é essa parte de baixo aqui, eu vou chamar de x, o cosseno de alfa vai ser dado por x dividido pelo raio. O que eu posso fazer é multiplicar raio dos dois lados para ambas as equações. Aí eu vou ter que y vai ser dado por r seno de alfa. Já para o x vai ser dado por r cosseno de alfa, ok? Tendo essas duas relações válidas, o que eu posso fazer é o seguinte: o x e o y que eu estou querendo trabalhar, então eu vou chamar esse x e esse y de... Posso deixar esse nome aí, mas eu chamaria de x' e y' para a gente não confundir, ok? Então, a princípio, eu vou chamar de x' e y', ok? O que a gente faz? A gente basicamente pega esses x' e esse y' e eleva ambos ao quadrado nas suas respectivas equações. Que aí eu vou ter que y' ao quadrado é igual a
Aí eu aplico a distributividade, né, dessa potência. Então vou ter que vai ser r ao quadrado seno ao quadrado de alfa. E a mesma coisa para o x' ao quadrado, que vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. O próximo passo é somar ambos os lados, tanto os lados esquerdo quanto os lados direito da equação, porque isso não vai afetar a igualdade. Se ambas as igualdades são verdadeiras, é para manter essa igualdade. Então vou ter que x' ao quadrado mais y' ao quadrado é dado por r ao quadrado seno ao quadrado de alfa mais r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa. Vou desenvolver aqui para a próxima parte, que a gente vai chegar no seguinte: eu posso colocar esse termo r ao quadrado aqui, de ambos os termos aqui, eu posso colocar o r ao quadrado em evidência. Então eu vou ter o seguinte: eu vou ter que x' ao quadrado mais y' ao quadrado é dado por r ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. E aí a gente substitui seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa por 1, porque a gente sabe pela equação, né, pela relação trigonométrica fundamental, que o seno ao quadrado de um dado ângulo somado com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre é igual a 1. Ou seja, eu posso substituir toda esta parte daqui por 1, ok? Então, com isso a gente cai exatamente naquela formulação, né, que x' ao quadrado mais y' ao quadrado é igual a r ao quadrado. Se você quiser, você substitui isso, o x' e o y', respectivamente, por x e y. Né? E aí você cai nessa relação geral aqui da circunferência. Se você fizer a mesma coisa para a relação que eu chamei de equação geral do círculo, a única diferença é que aqui o operador que você vai estar trabalhando é o menor ou igual. Então vai ser menor ou igual aqui, menor ou igual aqui e aqui. Aqui vai ser menor ou igual e menor ou igual. Quando você soma, o que está de um lado é menor, você soma no mesmo lado, e o que está do outro lado, que é maior, vai manter essa relação. Então você pode continuar fazendo os mesmos procedimentos aqui, não teve nenhuma multiplicação por número negativo, né? É tudo no domínio positivo, então a relação vai se manter sempre como menor ou igual. Então x ao quadrado, a vírgula, se você fizesse aquela adaptação, x' ao quadrado mais y' ao quadrado, menor ou igual a r ao quadrado. Se você trabalhar aqui com o menor ou igual, né? Porque aí você está pensando exatamente no círculo, que esse raio, essa distância, vai estar variando dentro daquele raio, né? Que aquele raio pode ser menor, né? Aquela distância pode ser menor que o raio, menor ou igual ao raio. E aí você cai mais ou menos na mesma formulação, só que a única diferença é que o operador, ao invés da igualdade, é o menor ou igual para o círculo, ok? Só que aí a gente acabou esquecendo, né, daquele XC e do YC, tá? Qual que é a diferença? Quando a gente está trabalhando realmente com o X na realidade vai ser dado pela soma do XC por aquele X'. A mesma coisa para o Y. O Y na realidade seria a soma do YC com o Y'. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma pequena mudança em que a gente faz o seguinte: eu tiro o XC, subtraio o XC dos dois lados dessa equação que eu estou trabalhando, então vou ter que x menos xc é igual ao x'. Aí o y é a mesma coisa, o y menos o yc é igual ao y'. Então o que eu faço? Eu substituo o x' e o y', né, pelos valores do outro lado dessa equação. E aí eu caio exatamente naquele caso que a gente trabalha para qualquer círculo, independente da posição do centro do círculo ou da circunferência. E aí a gente cai aqui para esse aqui, que substituindo o x', então vai ser x menos xc ao quadrado, mais aí o y' vai ser y menos yc ao quadrado, tem que ser igual ao raio ao quadrado. E aqui, trabalhando para a nossa equação geral do círculo, né, digamos assim, seria então x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, teria que ser menor ou igual ao quadrado do raio. Então aqui a gente provou, para ambas essas equações aí gerais, a validade, né, do que a gente aprende aí na escola, né, no ensino médio principalmente. Então que você pega o x, subtrai a coordenada x do centro,
eleva ao quadrado, soma com, aí faz a mesma coisa para o y subtraído do yc, eleva ao quadrado, para qualquer ponto da circunferência isso tem que ser igual ao quadrado do raio. E aí a gente só varia isso quando trabalha com o círculo, pensando que na realidade a soma desses quadrados tem que ser menor ou igual ao quadrado do raio, tá bom? Então essas são as relações que eu queria provar para vocês aqui nesse vídeo de onde veio. Vou pedir para vocês, se possível, que se inscrevam para ajudar o nosso canal. Agradecer muito pela atenção de todos e valeu!